Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma pobre garota consola um bêbado sem saber que ele é um milionário falido. A chuva caía forte nas calçadas desertas de Chicago, martelando o asfalto com um som surdo e irregular, como uma ladainha melancólica. O céu estava baixo, cinzento, carregado de nuvens pesadas que pareciam pesar sobre a cidade inteira. O vento gelado soprava pelos becos, levantando folhas secas e chicoteando as vitrines sujas de lojas há muito fechadas. Sob uma varanda dilapidada, precariamente protegida por um velho letreiro de neon crepitante, Emily Carter agachado, tentando desesperadamente aquecer as mãos dormentes. Seus dedos vermelhos e trêmulos esfregavam-se uns nos outros com uma urgência silenciosa. Suas roupas gastas, descombinadas, encharcadas de água, grudavam-se à sua pele fina e frágil. A jaqueta puída, a calça jeans larga e os sapatos furados, tudo revelava uma vida equilibrada no frágil limite da sobrevivência. Aos 21 anos, Emily já havia passado por muitas noites sem dormir e muitas decepções. A morte de sua mãe alguns meses antes havia abalado o que restava de sua segurança. Desde então ela trabalhou em uma série de empregos mal remunerados, sempre na esperança de um futuro melhor. Às vezes dormia em um abrigo, às vezes sob o teto temporário de uma amiga e às vezes, quando a sorte não dava, ela até dormia nas ruas. No entanto, apesar da dureza de sua vida, uma luz tênue ainda brilhava em seus olhos. Uma centelha de gentileza e humanidade que a pobreza e o frio não conseguiram extinguir. Naquela noite, enquanto ela se encolhia contra a parede úmida, tentando escapar do vento que lhe fustigava as bochechas, ela olhou para cima quando, do outro lado da rua, uma figura apareceu na escuridão. Um homem alto de porte nobre, apesar da postura instável, avançava lentamente, quase cambaleante, como se procurasse o caminho ou fugisse de algo. Usava um casaco comprido, obviamente caro, mas amassado e encharcado, com a gola levantada mal protegendo seu pescoço frágil. Segurava na mão uma garrafa pela metade, cujo conteúdo parecia mais veneno do que consolo. Ele parou em frente a uma vitrine fechada, a luz pálida revelando seu rosto cansado e marcado, antes de deslizar lentamente pela parede. Com as costas apoiadas na pedra fria, a garrafa permaneceu agarrada em seu punho, como um último elo com o mundo que ele parecia ter perdido. Emily observava a cena com o coração pesado. Ao redor, os poucos transeuntes apressados desviavam o olhar, alguns murmurando, outros balançando a cabeça em desdém. A cidade parecia querer ignorar aquele quadro de miséria e angústia. Mas algo na postura do homem, o profundo cansaço, a silenciosa angústia em seus olhos, tocou Emily. Uma compaixão instintiva a percorreu, misturada a uma estranha curiosidade. Apesar de sua própria vulnerabilidade, ela sentiu uma força instando-a a se aproximar, a estender a mão, mesmo que apenas por um instante. Senhor, você está bem? Emily sussurrou com uma voz tímida, quase hesitante, com medo tanto de perturbar quanto de ser empurrada para longe. Sua respiração formou uma pequena nuvem branca no ar gelado. O homem olhou lentamente para ela. Suas pupilas turvas e nebulosas pelo álcool refletiam uma dor silenciosa, como um abismo onde arrependimento e solidão se misturavam. Aquele olhar tão distante da rudeza habitual dos bêbados que ela encontrara perturbou Emily. Deixe-me, está tudo bem. Ele murmurou com uma voz rouca e quebrada, como se suas palavras viessem de um corpo desgastado e exausto. Mas suas mãos tremiam, e o frio cortante parecia penetrar até os ossos. Emily, sem pensar, agachou-se delicadamente ao lado dele, aproximando seu corpo frágil do dele, instintivamente buscando criar uma barreira contra o inverno cortante. Você vai pegar um resfriado, disse ela gentilmente, removendo lentamente o cachecol, velho, gasto, mas ainda quente, e enrolando-o delicadamente em volta do pescoço fino. O tecido, impregnado com o aroma do inverno e de suas próprias preocupações, parecia quase ridículo comparado à tristeza que envolvia aquele homem, e no entanto, era tudo o que ela podia oferecer. Uma risada amarga explodiu então, seca e de cortar o coração, como um golpe no silêncio. Você não tem quase nada, ele respirou, seus olhos se estreitaram, e você ainda dá? Sua voz revelava surpresa misturada com descrença, como se ele não entendesse como uma jovem em uma situação tão precária pudesse demonstrar tanta generosidade. Emily sustentou o olhar dele sem piscar. Não medimos o que temos pelo preço, ela respondeu suavemente, mas o que estamos dispostos a compartilhar. Esta frase simples e humilde carregava todo o peso de suas experiências, suas lutas, suas tristezas. Ela falava sem pretensão, com a sabedoria que só a dor ensina.
O homem desviou o olhar lentamente, como se estivesse sendo levado por uma enxurrada de memórias e emoções que não queria revelar. Pela primeira vez em meses, talvez até anos, ele se sentiu visto. Não como um pobre homem de quem se devia fugir, não como um monstro a ser evitado, mas como um ser humano. Um homem quebrado certamente, mas ainda assim digno de compaixão. O silêncio caiu entre eles, carregado de frágil ternura, enquanto a chuva continuava a cair, lavando suavemente a noite e sua solidão. O nome deste homem era Jonathan Miller, um nome que poucos anos antes, repercutira poderosamente nas esferas econômica e tecnológica dos Estados Unidos. Aos 48 anos, ele era um dos empreendedores mais respeitados e admirados do país, tendo construído com as próprias mãos uma empresa de ponta especializada em inovações digitais. Seu rosto sorridente e confiante estampava capas de revistas de negócios, entrevistas de prestígio e fóruns de negócios. Jonathan era casado com Rebecca, uma mulher elegante e amorosa, com quem compartilhava um amor profundo e sincero. Juntos tiveram um filho único, Ethan, um menino de 8 anos, cheio de vida e inocência. A família deles parecia perfeita, um modelo de sucesso e harmonia. Ele possuía várias propriedades luxuosas, uma vila nas colinas de Malibu, um apartamento de luxo em Manhattan, uma casa de campo em Vermont. Sua coleção de carros clássicos, raros e valiosos, era o orgulho de seus amigos mais próximos. Sua conta bancária, vasta e sólida, parecia inesgotável, resultado de anos de trabalho árduo e talento visionário. Mas tudo isso não foi suficiente para protegê-lo da tragédia. Numa noite de inverno, um simples passeio em família se transformou em um pesadelo. Em uma estrada congelada, um carro que vinha em sentido contrário perdeu o controle, atropelando o veículo de Jonathan. Rebecca e Ethan não sobreviveram ao acidente. Desde aquele dia fatídico, o mundo de Jonathan desabou. Ele renunciou ao cargo de CEO da empresa, deixando seus colegas para conduzir o navio sozinhos. Seus amigos, impotentes diante de sua dor, gradualmente desapareceram de sua vida. Ele desistiu de seus projetos, de suas ambições, preferindo se isolar no silêncio e no vazio. O álcool se tornará seu refúgio, seu anestésico, uma garrafa sempre à mão para tentar sufocar a dor insuportável. Ele vagava sem rumo pela cidade, abandonando sua vida luxuosa por uma existência sombria, invisível para aqueles que o admiravam. Ninguém, nem mesmo seus antigos companheiros, sabia onde ele estava. Jonathan Miller, o homem que tinha tudo, havia desaparecido, soterrado por seus arrependimentos e desespero. Emily sentou-se delicadamente ao lado dele, tomando cuidado para não apressar o homem frágil que parecia suspenso entre dois mundos. Ela não tentou questioná-lo nem pedir detalhes que ele talvez não estivesse pronto para revelar. Havia sabedoria no silêncio compartilhado, uma compreensão tácita de que às vezes as palavras não vêm imediatamente. Ao redor deles, a chuva continuava a martelar o chão, seu ritmo constante preenchendo o espaço entre suas presenças solitárias. O bater da água na calçada parecia quase uma canção de ninar, suave e monótona, como se para acalmar a dor silenciosa do homem e a sua própria. Então, num gesto ao mesmo tempo surpreendente e reconfortante, Jonathan entregou-lhe a garrafa que vinha segurando há um instante, como se buscasse um último conforto ou resistência. Emily balançou a cabeça gentilmente, com um sorriso triste nos lábios. Não, obrigado. Mas posso te ouvir se quiser. Ela disse gentilmente, seu olhar ancorado no dele, oferecendo mais do que apenas uma frase, um convite para ser ouvido sem julgamento. Jonathan deu de ombros hesitante, como se travasse uma guerra interior. Então, como uma represa se rompendo, as palavras começaram a fluir, fragmentadas e desajeitadas a princípio. Ele falava de perdas pesadas e irreparáveis. Falava de uma casa grande demais, onde o riso das crianças havia cessado há muito tempo. Falava de silêncios pesados, de memórias que ardiam como chamas em sua mente. Falava de um vazio que engolia tudo, de um futuro que parecia congelado. Emily, sem compreender os detalhes materiais, nem a mansão de 1.110 metros quadrados, nem os carros clássicos que valiam centenas de milhares de dólares, percebeu a verdadeira profundidade do sofrimento dele. Para ela, era simplesmente a história de um homem que havia perdido tudo e se encontrava sozinho, enfrentando seus demônios. Por sua vez, ela ousou abrir o coração, revelando uma parte de si mesma, igualmente dolorosa, mas de natureza diferente. Narrou uma infância marcada pela precariedade, uma mãe corajosa que a criou sozinha com uma força incrível, e em seguida, o grande vazio deixado pelo seu desaparecimento. A solidão, o frio das noites sem teto, a luta diária para manter a esperança apesar de tudo. Jonathan ouviu atentamente sem interromper, sem julgar.
Pela primeira vez em muito tempo, ouviu alguém falando autenticamente, que não estava tentando salvá-lo ou impor-lhe soluções, mas simplesmente estar ali com ele nessa dor compartilhada. Naquele momento de suspensão, duas almas feridas de mundos tão diferentes encontrarão-se unidas por uma profunda humanidade. E essa simples troca, frágil e preciosa, abriu uma porta para uma possível renovação. Ao amanhecer, a chuva finalmente parou. O céu, ainda encoberto por nuvens pesadas, deixava passar alguns tímidos raios de luz dourada, anunciando um novo dia. O pavimento, agora um tapete cintilante de gotas e poças, refletia a luz nascente. Jonathan, exausto, adormecera no mesmo lugar onde se encontraram, com a cabeça repousando suavemente sobre o lenço surrado que Emily lhe dera. O tecido, imerso naquele raro calor humano, parecia oferecer-lhe, pela primeira vez em muito tempo, um refúgio frágil contra o frio que o consumia. Emily olhou silenciosamente para o homem adormecido por um instante. Com hesitação misturada com ternura, guardou no bolso do casaco um pequeno pedaço de papel que havia escrito momentos antes, com palavras cheias de esperança. Não importa onde você vá, lembre-se de que sempre há pessoas dispostas a ajudar. Ela se levantou lentamente, carregando consigo o eco daquela noite, uma mistura de sombras e luz. Ela ainda não sabia que aquela simples mensagem se tornaria uma faísca para Jonathan, uma chama bruxuleante no coração de sua escuridão. 2 semanas se passaram. Durante esse tempo, Jonathan lutou contra seus demônios interiores. Aquela palavra, aquele gesto inesperado de um estranho de outro mundo, impôs-se a ele como uma verdade essencial. Aos poucos, ele encontrou forças para tomar uma decisão. Contatou uma clínica especializada disposta a interná-lo para um programa de desintoxicação. Foi um primeiro passo rumo à reconstrução, uma porta entreaberta para um possível renascimento. Em um esforço simbólico e concreto, ele vendeu vários de seus bens pessoais, carros, obras de arte, objetos de valor, e dedicou parte do dinheiro à criação de um pequeno programa para ajudar os moradores de rua de Chicago, em memória de Emily, a jovem que o procurou sem esperar nada em troca. Apesar da busca, Jonathan não conseguiu encontrar Emily. Ele questionou abrigos e associações, caminhou pelas ruas que ela havia descrito, mas ela parecia ter desaparecido, tão elusiva quanto um sopro. Então, um dia, por uma coincidência improvável, ele a reencontrou. Emily trabalhava em uma pequena biblioteca comunitária, um lugar modesto, mas acolhedor, onde ajudava as crianças da vizinhança a descobrir a alegria dos livros e das histórias. Seus olhares se encontraram, e o tempo pareceu parar. Era o início de um novo capítulo, onde 2 destinos se cruzaram mais uma vez, carregando uma esperança frágil, mas sincera. Ele empurrou a porta da pequena biblioteca comunitária com serena confiança. Seu passo era firme, sua postura ereta e elegante. O homem cambaleante com um casaco amassado e segurando uma garrafa havia desaparecido. Ele agora usava um terno sóbrio, um casaco clássico e seu rosto, embora marcado pela dificuldade, refletia uma nova serenidade. Emily, curvada sobre uma pilha de livros, ergueu os olhos. Seu olhar percorreu o homem que lhe parecia familiar, mas difícil de identificar a princípio. Suas sobrancelhas franziram-se levemente, então seus olhos se iluminaram com uma centelha de reconhecimento. Jonatas? Ela suspirou incrédula. Ele lhe deu um sorriso suave, quase tímido. Sim, e acho que lhe devo mais do que apenas um agradecimento. Sua voz, calma e comedida, carregava toda a gratidão e apreço que ele acumulara desde o primeiro encontro. O peso dos últimos meses parecia ter se dissipado de repente. Naquela noite, sob a luz quente e fraca da biblioteca, Jonathan contou-lhe sua história, aquela que ele havia mantido enterrada por muito tempo. Explicou quem realmente era, o chefe de uma grande empresa, o marido e pai destroçado, o homem que havia perdido tudo antes de se perder. Emily ouviu com espanto, suas emoções uma mistura de surpresa, compaixão e admiração. Ela não pôde deixar de sorrir, um sorriso genuíno, cheio de doçura. Eu ajudei você sem esperar nada em troca. Ela simplesmente disse a ele, mas estou muito feliz em ver que você está se sentindo melhor. Jonathan, comovido com sua generosidade e simplicidade, fez uma proposta inesperada. Quero financiar seus estudos, ele disse seriamente, sem nenhuma condição, só porque acredito em você. Emily hesitou por um longo tempo. A ideia de receber tal ajuda, vinda de um homem que ela jamais imaginara ver novamente, a oprimia. Não era tanto o dinheiro que ela temia, mas o medo de perder sua independência de se endividar. Finalmente ela aceitou. Não pelo dinheiro, mas porque sentia, lá no fundo, a sinceridade de Jonathan. Porque sabia que ele não estava lhe oferecendo apenas ajuda material, mas uma confiança preciosa, um gesto cheio de esperança.
Naquela noite, um novo vínculo foi tecido entre eles, frágil mas poderoso, uma promessa de um futuro a ser construído juntos, longe das sombras do passado. Um ano depois, Emily Carter havia mudado de vida. Ela agora fazia cursos de serviço social em um pequeno instituto comunitário, determinada a transformar sua própria história em uma força para ajudar os outros. Todos os dias, ela se baseava em sua resiliência, em sua experiência de pobreza e, acima de tudo, na luz que Jonathan havia reacendido nela, para apoiar aqueles que, como ela, precisavam de ajuda. Seus dias eram pontuados por aulas, estágios em associações e encontros com pessoas em dificuldades. Às vezes o cansaço a dominava, às vezes memórias sombrias ressurgiam, mas ela nunca se esquecia da promessa silenciosa que fizera a si mesma. Tornar o mundo um pouco mais humano, um lugar um pouco mais justo. Jonathan Miller, por sua vez, havia se tornado um homem independente novamente. Sóbrio e lúcido, ele gradualmente retomara as rédeas de sua vida, não para recapturar a glória do passado, mas para construir algo mais verdadeiro, algo mais profundo. Participou ativamente de projetos de reabilitação, investiu em programas sociais e se comprometeu a combater os demônios que um dia o dominaram. Mas, no fundo, ele sabia que sua maior riqueza não estava nos valores de sua conta bancária, nem nos bens materiais que um dia possuíra. Não. Sua verdadeira fortuna residia naquela noite fria, escura e chuvosa quando uma moça pobre, vestida com uma simplicidade de cortar o coração, lhe dera não apenas um cachecol surrado, mas, acima de tudo, um fragmento de esperança. Este cachecol, símbolo de calor humano e compaixão inesperada, tornará-se para ele o fio frágil que o puxara para fora do abismo. Lembrava-lhe que mesmo nos piores momentos, a bondade existe, pronta para emergir das mãos mais humildes. E enquanto Emily e Jonathan, unidos por esse destino singular, continuavam seu caminho, eles sabiam que às vezes uma simples mão amiga poderia mudar uma vida inteira. E essa era a verdadeira grandeza da humanidade.